Então, vamos lá. E hoje, dando continuidade, então, ao nosso curso do Aprendizes do Evangelho 3, nós estamos sob a direção espiritual do Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo, mas todos nós estamos aqui na busca de conhecimento, de instrução, de informação, para que possamos caminhar livremente, exercitando a nossa fé e levando o Evangelho de Jesus a todos os corações que conosco caminham, a todos aqueles que o Cristo coloca em nossa jornada. E hoje nós vamos ler a lei do progresso e também a lei do trabalho. As duas leis morais que nós vamos abordar no dia de hoje. Então, as imagens, como sempre, são imagens livres da internet, mas de domínio público que nós estamos usando. Então, há duas espécies de progresso, porque o progresso só pode se realizar através das encarnações. Diferentemente do que muitos espíritas apregoam, sim, nós aprendemos, sim, no mundo espiritual. Nós progredimos e nós evoluímos no mundo espiritual. Mas somente através da encarnação nós colocamos em prática estes ensinamentos. São provas, são expiações, é o aprendizado para o nosso desenvolvimento, para que nós possamos alcançar os nossos objetivos e os nossos ideais. Então, está aí, há duas espécies de progresso, o intelectual e o moral. Sim, são as duas asas da evolução, mas isso não significa que eles tenham que caminhar lado a lado, principalmente num planeta de provas e expiações. Tecnologia e ciência a serviço do progresso e do trabalho. A ociosidade do trabalho, que muitas vezes é para nós aí a causa do desperdício de uma encarnação. Então, ficar parado e continuar carvão, ou ralar muito e virar o diamante. E aí, um trabalho coletivo em prol da coletividade. É só exemplos ilustrativos da nossa aula de hoje. Dentre as leis morais que regem a vida, destaca-se com relevância a lei do progresso. Tudo evolui, desde o estado de natureza, que é o primitivo, passando por inúmeras etapas, que constituem a marcha do processo fatalista para a perfeição. Nós sabemos que não existe fatalidade. O que o Livro dos Espíritos fala? Fatalidade que nós conhecemos é só o nosso nascimento, quando nós voltamos à vida na carne, e o nosso regresso ao mundo espiritual. São essas as duas fatalidades. Mas a lei do progresso, ela explica anomalias e diferenças. A lei do progresso é que nos mostra a todo dia, porque o ontem nós já não temos muito o que fazer, mas o futuro depende das nossas ações de hoje. O átomo primitivo de hoje será o arcanjo de amanhã, assim como o arcanjo atual já foi um átomo antes. Responderam a Kardec os espíritos quando interrogados a respeito da questão. Não só no Livro dos Espíritos, mas também no livro do André Luiz, No Mundo Maior. Ele fala que tudo se encandeia na natureza, desde o átomo primitivo até ao arcanjo. É a nossa destinação. Nós sabemos o princípio espiritual, depois vai progredir para um princípio inteligente, mas nós aprendemos que existe uma evolução anímica, por isso o átomo primitivo. Nós falamos aqui dentro da lei natural, né? Basta olhar a tabela periódica. Nós olhamos o hidrogênio com um átomo e vemos lá o lítio já com 126. Então, existe uma progressão anímica. Mesmo o mundo mineral, ele evolui.
nós temos os vegetais, temos os animais, passamos pelos elementais, e hoje nós estamos na condição hominal. Mas todos nós partimos simples e ignorantes, mas com uma destinação crística, que é a hierarquia máxima que nós conhecemos. No que diz respeito ao ser humano, essa evolução ocorre mediante a reencarnação, através da qual sempre se adquirem, aprimoram tendências e faculdades inatas. Não existe outra forma de chegar ao planeta bendito, à vida na carne, se não for não é pelo nome reencarnação. Quando fala vida na carne, é preciso, estamos falando de um gameta, estamos falando de espermatozoide masculino, estamos falando de óvulo feminino, estamos falando hoje ainda de um útero. Se mais adiante, se no futuro ainda muito distante, nós vamos ter essa concepção de como pode ocorrer as mudanças, mas a forma de se chegar ainda na Terra somente é possível através dessa que nós conhecemos. Então, esta é a forma. E somente através da reencarnação nós vamos reparando erros, corrigindo imperfeições, nós vamos fazendo as reconciliações necessárias à lei divina que um dia nós burlamos e que um dia nós transgredimos. E, ao mesmo tempo em que fazemos as reparações e corrigimos nossas imperfeições, nós vamos adquirindo essas virtudes. Se ainda não adquirimos as virtudes básicas do amor universal, da caridade incondicional, da benevolência, mas nós estamos a caminho. O terreno nós já sabemos como é. Então, agora basta que nós saibamos prepará-lo, adubando, cuidando das pragas, dos insetos, para que as sementes ali lançadas possam todas germinar. Ao lado de filosofias abençoadas a respeito da existência, dos valores e significados, demais quesitos humanos e dos animais, comportamentos e avanços significativos nas legislações em favor da dignidade e do bem, vive-se um momento de degradação moral do mais variado porte, enquanto leis vergonhosas tentam continuar dominando a situação de atraso da humanidade e do indivíduo. A filosofia busca sempre explicar a verdade. A filosofia explica as leis morais, as quais, mesmo sendo transitórias, nós devemos aplicar. Ética, moral, respeito e educação, cabe aqui. Esses valores e esses significados, avançando do instinto para a inteligência e para o raciocínio contínuo, nós vamos desenvolvendo ciência, tecnologia através do conhecimento. Por outro lado, a degradação moral que nós estamos vivendo, muitas vezes temos a impressão de que Deus perdeu o controle, de que Jesus já não está mais ciente de tudo que está acontecendo no planeta. São corrupções, a promiscuidade, a drogadição, os fatos malfazejos, onde as pessoas ainda se comprazem no mal, onde a inveja e o ciúme perduram e vivem e convivem conosco muitas vezes dentro do próprio lar, tudo isso é típico de um planeta de provas e expiações. É preciso lembrar que nós estamos rumo ao mundo de regeneração. E muitos espíritos estão tendo uma última oportunidade de reencarnar no planeta Terra. No próprio livro Os Mensageiros, no capítulo 2, que tem lá a mensagem de Telésforo, e o livro foi escrito em 1944, então, lá
Telésforo já falava para o grupo de mensageiros a caminho da Terra. Ele falava exatamente o quê? Que muitos de nós, habitantes do planeta, nós não nos preparamos para receber estes irmãos das regiões inferiores, trevas, umbralinas, das regiões ainda purgatórias que existem no mundo. Mas, por méritos de familiares, por méritos consanguíneos que um dia eles tiveram, a própria misericórdia divina e o amor de Jesus permitiram a esses espíritos uma última oportunidade para que eles pudessem ser contados entre aqueles, os brandos, aqueles que possuiriam a terra. Mas o que nós estamos vendo dentro dessa degradação moral, onde as pessoas, não é que todos compactuam, mas muitos veem e não fazem nada. Então, é o que o próprio Kardec nos ensina na codificação. Não basta apenas não fazer o bem, é preciso enxergar o mal. E por isso nós temos toda essa variedade ainda dentro do progressismo que é a doutrina espírita. O ser humano é um animal religioso e a crença espiritual constitui-lhe um abrigo, uma inspiração, um estímulo para suportar e vencer as dificuldades que tem sofrido o combate absurdo do materialismo. Por quê? Porque hoje falar de fé, falar de Deus, falar de Jesus, falar mesmo de religião, é sofrer preconceito e discriminação. É claro que nenhum de nós, nem o próprio Cristo, saiu pregando em praça pública ali ou dando lição de moral. Não, não é isso. Mas nós precisamos dessa ideia de Deus. Nós precisamos dessa concepção divina. O próprio Chico falava, as pessoas, a grande maioria delas, elas não estão procurando, não é que estão procurando Deus, na realidade elas estão procurando uma forma de fugir do inferno que eles conhecem. E as doutrinas materialistas que pregam, né, as conquistas materiais, as doutrinas materialistas que pregam que não existe nada depois da vida, que tudo acaba lá com a morte do corpo físico, que deve-se aproveitar os prazeres, as satisfações que o mundo oferece, que a vida oferece, é que estão levando a essa degradação moral, é que estão fazendo com que o evangelho, muitas vezes, seja esquecido. Porém, para nós não temos que nos preocupar com quantidade. Em momento algum, Jesus se preocupou com a quantidade. 12 apóstolos, por uma razão lá dos hebreus, eram 12 tribos, mas Jesus sempre teve um número reduzido. Mas o número reduzido que ele tinha é que deu continuidade para que a essência da sua mensagem não se perdesse e chegasse até nós no dia de hoje. É isso que cabe a nós. Não é combater no sentido de ficar criticando ou apontando erros ou equívocos. É demonstrando por que nós mudamos, por que nós nos transformamos à medida em que aprendemos os ensinamentos que os benfeitores espirituais fazem chegar até nós. As doutrinas materialistas, cínicas e equivalentes, as doutrinas materialistas, cínicas e equivalentes, promovem a degradação dos sentimentos nos mais miseráveis níveis das paixões primitivas. Então, hoje, qualquer um pode criar um modo de vida, uma maneira de viver, mas a grande maioria quer impor isso como se fosse uma coisa normal. Não, não é. Nós vamos ver daqui a pouco. Existe uma lei natural, existe sim
aquilo que é criação, o que é lei natural, o que é para progredir, o que se pode modificar. Agora, porque eu penso assim, porque está de acordo com as minhas conveniências e os meus interesses, porque é isso que está acontecendo, as pessoas escolhem um tipo de vida, uma forma de relação, uma maneira de viver a vida dentro da condição material e espiritual que lhe convém, e muitas vezes querem empurrar isso garganta abaixo das criaturas. Não, não é. Eu posso até viver de acordo com aquilo que, na minha concepção, está me fazendo bem, mas eu não preciso ficar esfregando isso ou impondo isso às criaturas que já têm as suas convicções e os seus valores. A lei do progresso é garantia maior da harmonia universal. É o crescimento constante, do simples à complexidade, e da complexidade à simplicidade maior. Não se começa a construção de um edifício pelo telhado. Precisa de uma boa base, precisa-se de um bom alicerce, porque são o alicerce, essa base, e existem as colunas que dão sustentação. O que dá sustentação à lei do progresso? Exatamente, filosofia e ciência, sim, mas aquilo que nós aprendemos, que é o que Jesus nos deixou como legado. A fé é a nossa ligação com o Pai, com Deus, é o nosso mundo religioso. O perdão mostra a nossa evolução. O perdão é talvez de todas as virtudes progressistas a mais difícil de ser aplicada, porque existem muitas versões e muitas interpretações para o progresso. E a prece? A prece, sem prece, nós simplesmente estamos isolados mental e emocionalmente, porque nós perdemos essa referência divina. Nós não encontramos aquilo que nos alimenta, aquilo que nos sustenta, mesmo que não percebamos. Ao homem, cabe contribuir para o equilíbrio, a harmonia e a felicidade eterna. Sem a lei do progresso, ou seja, sem a evolução espiritual, tudo acabaria no caos. Qual a razão, então, da reencarnação? Se tudo acaba no túmulo, se depois, quando começar, tem que começar do zero novamente, tem que começar tudo. Então, começa-se um edifício, você vai lá, faz a base, o alicerce, começa a colocar as colunas. Aí, de repente, parou. Aí, quando você voltar, você não pode aproveitar aquela base, o alicerce, a coluna? Claro que sim. Aí você já vai lá, coloca as paredes, você coloca a laje e vai fazendo os andares do edifício. Cada encarnação passa a ser um andar do nosso edifício espiritual, né? A própria psicologia vai explicar isso. E Jung, ele vai falar isso para nós, quando ele fala dos 3 estágios cerebrais, mas que nada mais são do que espiritual. Quando ele fala do sonho que ele teve, que no primeiro andar tinha lá móveis coloniais, móveis rústicos, então representando um passado, que no outro andar, no térreo, tinha móveis modernos com toda a tecnologia. É a vida presente, é a vida atual. E ele fala que tinha ainda um porão que era totalmente desconhecido, que ele não sabia o que lá estava. É exatamente o futuro. Nós temos uma vaga ideia do que é pelas nossas tendências e pela nossa vivência atual. Mas isso só explica essa evolução, este aprendizado colocado e transformado em obras. As perguntas, para não ficar repetitivo, sempre que tiver um número, está em relação ao livro dos Espíritos. Serão coisas idênticas o estado de natureza e a lei natural? Olha a pergunta de Kardec. É idêntico? Então, estado natural e natureza é a mesma coisa? Não. O estado de natureza é o estado primitivo.
a civilização é incompatível com o estado de natureza, ao passo que a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Então, são leis naturais e tem um estado primitivo. O estado primitivo seria o mineral, as montanhas, as árvores, o próprio mar. Isso é um estado primitivo? Sim, é um estado de natureza. Tá, e como nós nos portamos diante disso? Aquilo que nós podemos modificar, aquilo que nós podemos avançar. Quando ele fala civilização é incompatível, por quê? Quando nós começamos a formar civilização, nós precisamos de leis, nós precisamos de normas, nós precisamos de regras, mesmo sendo elas temporárias, mesmo sendo elas transitórias. Mas, à medida que nós vamos, aquilo que serviu ontem, hoje já não serve mais. Quem tem criança, por exemplo, você vai lá na loja, você vai comprar um calçado, você não vai comprar um calçado 40 para ele usar quando ele estiver lá na fase adulta. Mas, por outro lado, aquele pequeno não vai servir para ele. Então, tem coisas que vão se modificando e nós precisamos ir nos adaptando a isso. Então, a lei natural, ela também é progressiva, é conscientização. À medida em que vamos adquirindo a consciência e o objetivo disto ou daquilo que foi criado, nós vamos aprendendo a fazer melhor uso. Aquele estado é transitório para o homem, que dele sai por virtude do progresso e da civilização. A lei natural, ao contrário, rege a humanidade inteira, e o homem se melhora à medida que melhor a compreende e a pratica. Então, nós precisamos nos alimentar. A forma de alimentar hoje é a mesma lá dos animais? Se nós formos observar, é. A filosofia vem explicar esse progresso? Vem, mas e o evangelho? Então, onde entra o evangelho? Nós vamos nos aperfeiçoando com instrumentos, com ferramentas, na maneira de tornar esse alimento mais saudável, onde nós procuramos tirar o máximo do que nos é permitido. Nós aprendemos, quando fizemos lá o curso do Átomo e o Arcanjo, a importância do reino vegetal. Ele, em algumas circunstâncias, ele apresenta-se até ser mais importante do que o animal em termos de lei natural. Por quê? O vegetal serve de base alimentícia para todos os outros reinos. Então, é preciso compreender essa importância. É o que é natural e o que é primitivo. Tudo isso, mas tudo isso é transformado de acordo com o conhecimento e a prática necessária do bem-estar. Pode o homem retrogradar, retroagir para o estado de natureza? Não. O homem tem que progredir incessantemente e não pode voltar ao estado da infância. Se progride, é porque Deus assim o quer. Pensar que possa retrogradar a sua primitiva condição seria negar a lei do progresso. Por mais que o cinema, por mais que os romances e os livros muitas vezes nos falam de espíritos, de humanos que voltaram neste ou naquele animal que se manifesta, seria nós estarmos rebaixando Deus e Jesus a uma condição inferior a nós. Não tem como. O progresso, ele simplesmente é contínuo. Uma vez adquirido o conhecimento e a informação, não tem como nós abdicarmos. Nós podemos até não praticar, mas ele está ali para nós, ele está ali inato. Nós temos essa condição. Não tem como o espírito se manifestar. Por isso que fala, os animais não têm mediunidade. O próprio Kardec vai falar isso no livro dos médiuns, essa retroação. Por que que ele fala?
Muitos falam assim, mas o meu cachorro pensa como se fosse um humano. Ele pensa ou ele está condicionado? Mas quando eu pego a coleira, ele já quer ir sair. Não, não é. É tudo condicionamento. Nós somos condicionados. O cachorro não raciocina, o cachorro não pensa. As aves, a mesma forma que construíram os seus ninhos lá na época do Cristo, elas constroem os ninhos hoje da mesma forma. Mas, quanto ao homem, os lares, as habitações e as moradias, quantas mudanças nós temos hoje? Basta olharmos para nós que vivemos nessa metrópole, olhamos para as pontes e os viadutos. Eram cada coluna, cada viga, que parecia uma produção de cimento. Hoje são tênues, são tão sutis que muitas vezes nem percebe. Isso é progresso, isso é evolução, isso é mudar um estado primitivo para algo natural, progressista, a serviço do espírito na sua condição de aprendizado. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual, decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Nós temos pessoas que intelectualmente são um exemplo fantástico, parecem um Google, parece uma enciclopédia em termos de conhecimento, mas moralmente ainda estão numa situação muito delicada, se não penosa aos nossos olhos. Não que nós sejamos perfeitos, mas compreendemos que as criaturas têm muito mais dificuldade com a moral do que com o conhecimento. Porque o conhecimento intelectual, essas informações, é fácil de digerir, é fácil de buscar. Agora, a moral, nós precisamos praticar. Por isso, a moral do Cristo é inatacável. Pode falar de Jesus, que é mito, que é lenda, que é uma invenção de religiosos, mas ninguém pode falar da condição moral do Cristo. Nem mesmo numa interpretação poética nós vamos encontrar qualquer referência aí à moral do Cristo. Porque não tem, são duas asas distintas. Quando nós compreendermos a necessidade delas evoluírem junto, que elas são o equilíbrio para que nós alcemos o voo espiritual, aí sim nós vamos já estar numa fase de mundo de regeneração e dando um passo aí na nossa conscientização. Mas tudo passa muito rápido. E se ficarmos parados, o mundo passará ao nosso redor. O tempo promove alto impacto na matéria, com alterações visíveis e sensíveis. Então se diz, mas já estou com essa idade? Sim, muitas vezes nós nos deparamos no nosso dia a dia. Quando você ouve uma criança que você viu nascer, hoje andando já com filho, ou quando alguém fala, oi vô, ou oi tia, oi senhor, ou senhora, a gente sente aquele impacto. Nossa, mas isso é comigo? Sim, hoje você falar de bonde, você falar de alfaiate, você falar de certas circunstâncias, parece que nós estamos lá ainda no tempo das cavernas. As pessoas hoje, a grande maioria, basta olharmos isso quando passa. É só olhar. Hoje, se você precisar, às vezes, de R$ 2, de R$ 5, num momento de emergência, é muito provavelmente que a sua volta você vai ter dificuldade de encontrar, porque é algo com que as pessoas já não mais estão acostumadas. Hoje, a grande maioria é tudo cartão, é tudo virtual, é tudo dessa forma. Então, passa-se muito rápido. E questão da idade é exatamente isso. É só uma referência para nós. Idade não está relacionado à vida do espírito. É uma contagem terrena, mas que ainda incomoda muitos. Mas quando nós observamos hoje como o tempo está passando muito rápido, sim, são muitas informações,
hoje que nós precisamos absorver, e o tempo é o mesmo lá da época do Cristo, um dia de 24 horas. Mas hoje, o acesso que nós temos a essas informações, a esse conhecimento, e de como isso impacta a nossa vida, é isso que faz parecer que nós estamos estacionários. Parecem que foi ontem que isso aconteceu. Não sinto ter essa idade. O tempo promove o desgaste físico e, felizmente, também promove a evolução do espírito ou o aperfeiçoamento do mesmo, do espírito. Sim, essa contagem terrena de dias, de semana, de mês, de ano, sim, ela é uma referência enquanto estamos aqui no planeta bendito. Mas nós precisamos ficar atentos não a essa contagem de minutos, mas sim do que nós estamos fazendo e qual a aplicação nós estamos fazendo com esses recursos que estão chegando até nós. O espírito não pode mais se dar ao luxo de descansar, de querer ficar ali ocioso. Hoje, todo o tempo precisa ser otimizado. O progresso não espera, e aqueles resistentes vão sofrer as consequências como a árvore. Nós temos que ser o bambu. O bambu, por mais violento que seja a tempestade, ele verga. O bambu, ele vai até o chão, ali, e depois ele volta à sua posição normal. A árvore não. A árvore, por ser resistente, ela quer resistir ao vento e à tempestade. Por isso, muitas vezes, ela se quebra e até mesmo é arrancada as suas raízes. É claro que é só uma analogia, tudo tem uma sequência, mas mostra exatamente a progressão espiritual a que nós estamos sujeitos, o desgaste do tempo. Aí percebemos que cada qual se encontra nessa jornada com seu livre-arbítrio, caminhando numa velocidade conforme o seu desejo. Assim, o tempo de existência do espírito encarnado não define o seu grau de evolução. Não, não é exatamente. Por quê? Tem muitas criaturas. O Kardec chegou na doutrina espírita aos 48 anos de idade, mas ele estava, sim, estudando. Ele foi estudar na Suíça, em Verdun, com Pestalozzi. Ele era um catedrático, ele era poliglota, tradutor, ele exercia múltiplas funções. Agora, a questão é, muitas criaturas hoje, muitos espíritos que estão nascem e reencarnam em uma condição, e eles estão aqui ainda, muitas vezes, querendo ser servidos. Tem criaturas que não se mexem, não tem, não tenho habilidade para isso, eu não tenho dom para isso. Dom se adquire, habilidade é a prática que faz, e a necessidade é isso. Por isso que ainda encontramos muitos espíritos nessa situação de comodismo. A pandemia veio corrigir, em parte, isso. Muitos, se nós olharmos, hoje, quando fala de progresso, quando nós falamos de transição, quando nós falamos de evolução, muitos dos espíritos que reencarnaram a partir dos anos 80, eles tiveram uma dupla educação. Sem a ajuda dos avós, eles não chegariam a essa idade. Então, são espíritos que foram criados pelos pais e pelos avós. E isso criou, em muitas situações, alguns conflitos. Com a pandemia, houve uma migração e emigração, houve um retorno à pátria espiritual de uma geração. É claro que desencarnou espíritos, seres humanos, de todas as idades e de todos os matizes. Porém, aquela classe, aquela idade
que mais foi atingida são os chamados, os idosos, os mais experientes, os mais velhos, exatamente para que tirasse dessa zona de conforto esses espíritos que estavam aqui pensando que vieram a passeio. É isso que ele está falando. Somos dotados de livre-arbítrio? Sim, todos nós temos. E Paulo de Tarso deixa muito claro o significado de livre-arbítrio. Tudo me é permitido, mas nem tudo é lícito. Tudo me é permitido, mas nem tudo me edifica. Mesmo sendo da lei do progresso, nós precisamos agir com coerência. Uma criança de 10 anos de idade pode ser muito mais evoluída do que um adulto de 80 anos, com toda a sua experiência adquirida ao longo de sua vivência na Terra. Quer maior exemplo do que o próprio Cristo? Jesus não conviveu com José, um carpinteiro, convidado que foi José por Maria, que era mais evoluída do que ele, mas que lembrou-se dele no momento em que ofereceu a ele a oportunidade de aqui estar. Qual era a relação de evolução de Jesus para José e Maria? Não temos nem como comparar. A mesma coisa. Muitas vezes, os filhos, netos dentro de uma família, eles vêm exatamente para fazer avançar essa família consanguínea, porque esses espíritos trazem em si missões definidas. É só dar uma olhada no livro Transição Planetária, do Divaldo Pereira Franco, Manuel Filomeno de Miranda, ele vai falar desses espíritos de outros orbes, de mundos mais avançados, que, a partir do tsunami, reencarnam na Terra em famílias simples, em famílias humildes, mas com grandes tarefas a realizar. Então, não é a questão da idade que mostra o aprendizado e a experiência de vida espiritual. A evolução espiritual é fruto de aperfeiçoamentos anteriores a esta reencarnação, que certamente será complementada por suas ações realizadas agora. O tempo não existe para o espírito. Cada encarnação é uma pasta que nós abrimos no nosso arquivo espiritual. O nosso cérebro perispíritico, não, a nossa vida espiritual está ali, naquele HD. Então, cada encarnação, nós vamos lá e abrimos uma pasta, que quando necessária, nós acessamos. Ou, como o próprio André Luiz nos ensina, as encarnações funcionam para nós como um passaporte. Cada reencarnação, nós recebemos um carimbo, como se fosse um país que nós estamos visitando. Então, só que ele tem múltiplas folhas, e não importa, não é a quantidade de carimbos que ele tem, de países visitados, mas sim o que nós aprendemos em cada uma dessas viagens. Neste terceiro milênio, Deus designou um nível mais elevado da evolução da Terra. A evolução espiritual do nosso planeta está sendo acelerada. E, portanto, caberá a ela receber espíritos com evolução mais elevada. Ou seja, aqueles que estão caminhando em uma velocidade um pouco maior. Hoje, nós tem pessoas que têm uma facilidade incrível de absorver os conhecimentos e a informação. Tem pessoas que você mostra, explica e ensina uma vez e a criatura desenvolve. Outros já têm um pouco mais de dificuldade. Mas, como o eixo da Terra modificou-se um pouco, isso inclusive está no livro do Apocalipse, tá? Essa mudança do eixo tem uma referência no livro do Apocalipse, quando ele fala desse 1/3 da humanidade. Então, é exatamente isso. O tsunami, o terremoto do Chile, o terremoto do Irã, que aconteceram na mesma época,
deu uma mudada no eixo da Terra. E isso fez com que acelerasse, mas era uma necessidade. Não foi um acaso, não foi um acidente. Tudo isso está dentro da programação do mundo de regeneração que a Terra está a caminho. Porém, hoje temos essa necessidade. Como nós estamos aqui hoje, online, isso é tecnologia, isso é ciência, facilita e muito o nosso convívio. Temos pessoas de outras cidades, em alguns casos de outros estados e até de outros países, participando dentro dessa coletividade. Isso é acelerar. Hoje nós recebemos informações de uma forma contínua e nós precisamos fazer essa seleção. Nós precisamos, enquanto espírito, sermos seletivos dentro das condições morais a que nós estamos buscando. Há alguns anos, quando se poderia imaginar as facilidades de um celular, que já não é apenas um celular, mas reúne diversas utilidades num só aparelho, com a grande facilidade da comunicação instantânea. Tem coisas que vêm para auxiliar e nós desvirtuamos. O celular é um desses. As redes sociais veio para facilitar o intercâmbio e a comunicação. E hoje é muito mais prejudicial do que benéfica. São as coisas do progresso, são as coisas da evolução. Depende do nosso livre-arbítrio e da aplicação que estamos fazendo. A partir de 88, até os dias atuais, 2023, a nossa inteligência desenvolveu tecnologias e sistemas em todas as áreas. Reafirme-se superiores aos milênios anteriores da evolução humana. Em 35 anos, fomos capazes, cada um com a sua aptidão e na soma da criatividade, talento e dedicação, de revolucionar a vida humana em todos os sentidos. Hoje, nós não precisamos escrever uma carta e esperar 15 dias ou mais uma resposta. Hoje, não precisamos entrar numa fila com ficha para fazer uma ligação telefônica para outro estado ou para outro país, esperar um horário melhor. Hoje, não precisamos enfrentar filas quilométricas em instituições bancárias ou para realizar pagamentos ou transações financeiras. Tudo isso nós podemos fazer dentro de um conforto. Isso é progresso, isso é tecnologia. Porém, como nós estamos numa fase ainda em que a moral não acompanhou a inteligência e a tecnologia, ainda nós temos que tomar todos os cuidados que tomávamos ainda lá por volta de 1900, porque a ganância, a cupidez e a promiscuidade continuam, se não iguais, às vezes em níveis até maiores. Nada a provocar espanto. Isso é a lei do progresso, inexorável em sua caminhada. Então, não tem como nós ficarmos estacionários. Nós não podemos ser resistentes, mas nós temos que ver como nós estamos fazendo uso disso. Quando Judas Iscariotes procura Jesus e fala para ele, olha, mestre, nós estamos aí viajando, às vezes, e precisamos dormir ao relento, às vezes não temos o que comer direito, nós precisávamos aí de um caixa 2, a gente precisava de ter um dinheiro aí, precisávamos de algumas moedas para essas necessidades. Jesus fala para ele, Judas, cuidado, aquilo que tanto almejas poderá ser a causa da sua perdição. E não foi o que aconteceu? Ah, mas Jesus era um espírito evoluído. Jesus sabia já de imediato o que ia acontecer. Tá, nós não estamos falando que não. Nós estamos falando de uma coisa chamada precaução. Como nós devemos nos portar dentro dos ensinamentos que hoje recebemos. Enquanto tomamos água, alguma dúvida ou alguma pergunta a respeito da lei do progresso?
Seba, Seba, eu tenho então. oi, Ah, depois eu falo, então. tá, desculpa, Edna, é que o Não? Ramires, quando o Seba estava lá no slide 5, ele fez um questionamento, Seba, Hum, vou ler para você o que está escrito no... Ele falou assim, Seba, mas a questão dos ovoides não seria uma forma de retrocesso? Devido ao espírito negar sua consciência de tal modo a perder a forma do seu perispírito e necessitar reencarnar em um estado evolutivo anterior em mundos mais primitivos e assim retomar a lei do progresso? Aí ele continua. Um outro exemplo que eu vejo de retrocesso seria o próprio exílio, que o espírito deve reencarnar em um mundo mais primitivo. Aí ele, eu acho que basicamente ele repetiu, né? Primitivo tá. para retornar sua evolução em estado anterior. Uhum. Então, Sabe duas como, coisas. onde que? Pode concluir, Silvano, desculpa. Não, não, tudo bem. É que só tá querendo saber se você sabe em qual ponto que foi, né? Do slide 6, do Sei, slide 5, sabe? sei sim. Porque, Ok. duas coisas. Primeiro, o ovoide, ele não está negando. O ovoide é uma condição do espírito que se fixou numa monoideia, chamado o monodeísmo. Muitas vezes uma culpa, muitas vezes o remorso, aquela ideia única que ele vai desenvolvendo. Muitas vezes uma condição, isso ocorre muito nos casos de possessão, porque o obsessor, ele apossa-se do psiquismo do obsidiado. Então ele usa a voz, ele usa os braços, ele usa as pernas do encarnado. E enquanto ele está usando do encarnado, os seus próprios membros, vamos assim dizer, do seu perispírito, vão sendo atrofiados, porque ele não está fazendo exercício. Então, o ovoide ele vai perdendo a conscientização. E quando ele reencarna dessa forma. Muitas vezes, esses espíritos nessa condição de ovoide são aqueles abortos espontâneos, onde o espírito ele vai ser abortado com 15 dias, com um mês, com 2 meses, ele vai se refazendo o seu perispírito aos poucos, até chegar à condição de onde ele partiu. Ele ficou estacionário, ele não regrediu, ele simplesmente, por uma questão de remorso, de culpa, onde ele viveu essa situação, ele, então, ficou ali estacionário. É o chamado monodeísmo. Quanto ao exílio, como foi dos exilados de Capela, muito antes de ser uma punição, porque eles não retroagiram como espírito, eles não esqueceram o conhecimento, eles não conheciam. Em Capela, eles tinham energia nuclear, energia atômica e energia solar. Quando reencarnam aqui e precisam fazer bife de dinossauro, preservação da espécie, eles não reencarnaram fisicamente, mas eles tinham inatos esse conhecimento. Então, eles fizeram uso do conhecimento, mas eles não tinham como fazer uma usina nuclear naquela época, naquelas condições físicas em que eles se encontravam. O mundo primitivo não oferecia as condições científicas e tecnológicas para que eles pudessem avançar. Tanto que a promessa do Cristo era: eles viriam exatamente fazer progredir o planeta Terra e os espíritos que aqui se encontravam nas suas primeira encarnação. Eles ajudaram, contribuíram tecnologicamente, cientificamente, com todo o conhecimento. Então, o exílio não é um retroagir. Eles não estão retrogradando, eles estão simplesmente aqui degradados. Mas o conhecimento, eles podem até não ter condições de desenvolver, de praticar, mas eles sabem como funciona. Nós podemos, qualquer um de nós podemos pilotar uma moto, nós sabemos dirigir um carro, mas se nós tivermos numa selva, nós formos viver em uma oca ou numa taba indígena,
O que nós vamos fazer com a carteira de habilitação? Nós não temos o que fazer. Lá não tem esse tipo de coisa. Mas, a partir do momento que nós conhecemos a roda, nós conhecemos o motor, a combustão, nós temos como fazer avançar aquele povo. Não que eles vão ter carro, isso ou aquilo, mas podemos melhorar as condições de vida deles. É isso que acontece. Não sei se isso respondeu à pergunta, mas qualquer coisa a gente complementa no final da aula diretamente, tá bom? Edna, era isso? Rapidinho, Seba. O Seba, quando um povo, uma nação, ele se recusa à lei do progresso, por exemplo, no caso das guerras, aí existe a intervenção divina justamente para abalar, porque às vezes o povo vai muito, muito bem intelectualmente, mas moralmente está muito ruim. E ele vai percebendo, né? A divindade percebe que está demorando. É por isso que ele acarreta esses abalos para poder acelerar o progresso, ou eu estou errada? Sim, muitos desses cataclismos, muitas dessas tragédias, catástrofes ou flagelos naturais, esses desencarnes coletivos, eles proporcionam um avanço, tá? Não é que precisa, é o escândalo necessário. O Livro dos Espíritos, ele é bem claro quando fala isso. Aquele que tenta prejudicar o progresso, aquele que tenta atrasar o progresso, isso será debitado na sua conta, porque se o que ele tivesse atrasando fosse só a sua evolução espiritual, isso é pessoal. Mas quando ele é um espírito responsável, como foram alguns líderes que nós conhecemos, né? A missão de Hitler não era assassinar, era um espírito evoluído. O Hitler era um espírito evoluído. O próprio Maomé era um espírito evoluído. Se nós olharmos o Alcorão, eles têm coisas belíssimas, eles têm, assim, verdadeiros ensinamentos que não diferem muito do Cristo. Porém, ao mesmo tempo, eles levam certas situações muito piores do que as leis de Moisés daquela época. Então, sim, a coletividade é levada e muitas vezes eles são retirados, mas tudo isso está dentro de uma programação. Não é que o bairro do Mandaqui está atrapalhando o progresso de São Paulo, então o bairro do Mandaqui vai desaparecer. Não, até porque não é todos, não podemos jogar todos na vala comum. Mas esses abalos sísmicos, essas condições que nós compreendemos de flagelos naturais, vêm exatamente fazer o quê? Trazer de volta o equilíbrio natural que o planeta exige. Você entendeu? Ficou claro? Não, ficou sim. Ficou sim, Então, tá bom. obrigada. Qualquer coisa, se for preciso, depois do final, a gente retoma, tá bom? Então, vamos lá. Vamos continuar a nossa caminhada. Agora, para a lei do trabalho. A lei do trabalho. Narra-se que um homem... Isso serve para muitos de nós. Narra-se que um homem, após a sua morte, seu desencarne, despertou numa região pacífica, predispondo ao repouso incessante. Fica sentado na nuvenzinha tocando harpa. No princípio, pareceu ser a região celeste. Com pouco tempo, no entanto, cansou de tanto ócio e começou a passar mal. Todos nós acordamos naquilo que compreendemos como é o Campos Elíseos, uma musiquinha, os pássaros cantando, tudo funcionando. Então aqui é o céu. Foi isso. Só que com o passar dos dias, ele viu que nada mudava, nada acontecia ali. Era tudo, todo dia, a mesma coisa. Então ele começou a passar mal. Por quê? Porque ele não fazia nada. Então, ele resolveu, então, buscar o encarregado do local para transferir-se e sugeriu: desejo sair daqui do céu e quero passar uma temporada no inferno. Surpreso, o administrador respondeu-lhe, interrogando: e você pensa que está onde? Você pensa que está em que lugar? Ou seja,
Quem está pensando em morrer para descansar, quem tem o hábito de no velório ou lá na missa de sétimo dia falar, descansou, é melhor pensar, mudar de ideia. Céu não é lugar para descanso. Céu não é lugar para tirar férias. Então, o céu, os campos elíseos, o mundo espiritual, é para quem quer trabalhar, é para quem quer evoluir, é para quem quer crescer espiritualmente. Então, o encarregado foi muito sugestivo. E você pensa que está onde? Ou seja, o inferno não significa que é tudo labareda, que é tudo esse calor escaldante. Não, é um estado mental, é um estado consciencial, mas que leva muito ao ócio, à preguiça e à inatividade. A necessidade do trabalho é lei da natureza? O trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Então, se nós fôssemos isentos do trabalho, os nossos membros, tanto os superiores, os braços, as pernas, o cérebro, os olhos e tudo mais, eles seriam atrofiados. Não, se não é, é porque nós precisamos trabalhar, nós precisamos servir, é esse o nosso objetivo. A enxada que nós vamos na loja de material de construção comprar é para limpar o jardim, é para remover o lixo, o entulho, não é para ficar enferrujando lá na garagem. O bisturi não é para ficar parado. A enxada não serve para fazer cirurgia e o bisturi não serve para cultivar o jardim. Cada um tem a sua utilidade, mas todos nós devemos trabalhar. É esse o nosso objetivo. Se Jesus trabalha incessantemente, se Deus trabalha ininterruptamente, por que nós temos que tirar férias? Por que nós queremos descansar sempre? Um feriado, vou descansar. Estou precisando de férias. Eu estou exausto. Eu estou estressado. Eu não consigo fazer isso e aquilo porque eu vou ter que deixar uma das minhas atividades porque eu estou muito cansado. Então, vai ter muito tempo para descansar no suposto céu que a criatura está cultivando. Por trabalho, só se devem entender as ocupações materiais? Não. O espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. É claro que os espíritos trabalham. O nosso corpo físico descansa. O nosso corpo físico precisa de repouso, de refazimento. Mas e o nosso espírito, quando nós estamos repousando? O espírito está em atividade constante. E como nós estamos? Exatamente nessas tarefas, estudo, aprendizado, reparações, recebendo orientações, direcionamento. A própria literatura espírita, seja André Luiz, seja Leon Denis, seja o Manuel Filomeno de Miranda, mostra claramente como são as nossas atividades durante o corpo físico. Então, compreendendo isso, nós entendemos que muitas vezes nós trabalhamos muito mais em espírito do que do corpo, porque o corpo físico é um trabalho material, é um trabalho braçal, que muitas vezes esse é visto por todos, mas o trabalho espiritual, quando você faz uma prece, quando você faz uma oração, quando você faz uma vibração, quando você emite um bom pensamento, quando você está fazendo algo para a coletividade, isso muitas vezes não é percebido. É preciso ter sensibilidade, suscetibilidade, como é próprio do espírito. Por que o trabalho se impõe ao homem? Porque nós temos que trabalhar, por ser uma consequência da nossa natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da nossa inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Quantas descobertas, quantas invenções
nós tivemos frutos de trabalhos, de pesquisas, de experiências. Imaginou quantas até chegarmos à descoberta da lâmpada? Como compreender que aquela usina lá, que está lá represando toda aquela água, produz uma energia elétrica através do movimento das águas e que chegam até os nossos lares em forma de conforto, em forma para tornar a nossa vida mais suave. Então, é esse tipo de trabalho. Todo trabalho não é o trabalho, porque eu não sou engenheiro, eu não sou médico, eu não sou gari, eu estou. E onde eu estou, eu preciso ser o melhor. Não melhor do que os outros, eu preciso ser o melhor do que eu já fui. A luta não é contra esse ou contra aquele. A luta é contra nós mesmos, as nossas imperfeições. E o trabalho nos dá essa dignidade de edificar simplesmente aquilo que também será útil aos outros. Por isso é que o nosso alimento, a segurança, o bem-estar, dependem do trabalho e da atividade. Ao que é muito fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência para suprir essa limitação. Mas é sempre um trabalho. Quem não conhece, deveria ler o livro O Gigante Deitado. Ali, quem ler esse livro que conta a história do Jerônimo, desse espírito que é de uma resignação exemplar, deveria dar lá uma olhada do que foi a vida dessa criatura. Se nós muitas vezes olhamos o Chico, Irmã Dulce e a própria Madre Teresa e vemos olhar o que foi a encarnação do Jerônimo, muitas vezes nos deixa envergonhado com a nossa capacidade. Ah, porque eu vou na casa espírita 2 vezes, porque eu faço o evangelho no lar, porque eu faço isso, eu faço aquilo. Nós deveríamos, por gratidão da dádiva divina, nós deveríamos nos manter em atividade espiritual e carnal 24 horas. Mas como vamos ver daqui a pouco, o próprio descanso é sim uma necessidade e uma limitação imposta por Deus. Por que prover a natureza por si mesma todas as necessidades dos animais? Tudo na natureza trabalha. Como tu, trabalham os animais, mas o trabalho deles, bem como a sua inteligência, se limita ao cuidado da própria conservação. Sim, mas onde é isso? Muito antes do Livro dos Espíritos dizer, porque Deus provê as necessidades dos animais, alimento, cria, habitação, proteção, o equilíbrio e tudo. O próprio Jesus disse, Jesus não disse lá, olhai as aves do céu, elas não plantam, não constroem, não colhem, e Deus não provém as suas necessidades, mas é o que elas têm condição. Mas Deus não vem aqui fazer o ninho para elas, Deus não vai lá criar, elas próprias saem na busca do alimento para si e para as suas crias. A mesma coisa, o lírio lá que Jesus fala, os lírios, nem mesmo Salomão, com toda a sua sabedoria, poderia cultivar os lírios lá do campo. A mesma coisa, nós não podemos, mas está ali, seja a lavanda, seja a hortênsia, seja a tulipa, eles estão ali. Tudo é de acordo com o estado natural e natureza. Aquilo que nós falamos natureza, por que a natureza por si mesmo? Basta trocar a palavra natureza por Deus que nós temos a resposta. Por que Deus provê a todas as necessidades dos animais? Porque tudo é criação de Deus e cada um está no seu estágio de aprendizado e de necessidade evolutiva. A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para os pais. Essa já é mais atual. Essa já não é só de 1857, como Kardec, não. Talvez hoje tenha muito mais aplicação do que naquela época. A lei da natureza impõe aos filhos obrigação de trabalharem para seus pais? Certamente,
do mesmo modo que os pais têm que trabalhar para os seus filhos. Foi por isso que Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural. Honrar pai e mãe está no Decálogo, está nos 10 mandamentos. Então, é o que está aqui para todos nós. Faz parte da lei. Foi para que, por essa afeição recíproca, os membros de uma família se sentissem impelidos a ajudarem-se mutuamente, o que, aliás, com muita frequência se esquece na vossa sociedade atual. Então, os jovens, as criaturas que hoje se encontram na fase da madureza, hoje, os psicólogos que estão conosco, que nos perdoem, mas hoje todo mundo da juventude, eu sou assim porque minha mãe me batia, porque minha mãe não deixou comer gelatina, porque minha mãe não deixou eu ir no show. Tudo é trauma, tudo é choque, tudo é porque a família é tóxica. Mas quando a mãe deixou de dormir, quando a mãe ficou lá velando a febre, a dor de garganta, quando a mãe deixou de comer para ele se alimentar, quando a mãe fez sacrifícios e renúncia, deixou de viver a sua própria vida para que ele sobreviver, isso não causa choque, isso não causa trauma, isso não é uma família tóxica. Então, é preciso, esse é uma das situações de redes sociais, é um dos modernismos que a lei do progresso criou, mas que foi desvirtuado. Tudo é lembrança. Se assim fosse, as criaturas têm livre-arbítrio. Você não está contente com essa situação? Nós não estamos aqui, não fomos plantados aqui, nós não temos raízes. É só você se movimentar e fazer aquilo que você gosta, desde que você se banque. Agora, você querer ditar regras e normas, você querer exigir isto ou aquilo dentro daquilo que te sustenta, eu não gosto da forma como meu pai age, eu não gosto da forma como é que minha mãe age, eu não gosto da forma como a minha mãe e meu pai vivem. Mas você não quer sair de lá e ir pagar um aluguel, fazer as suas próprias compras, bancar os seus próprios custos. Então, ser independente e criar convenções e condicionamentos sobre a sombra dos pais é uma coisa muito fácil. Não estamos generalizando. Existem pais e existem pais, assim como existem mães e mães. Não é geral, mas se aplica muito dentro da atualidade que nós estamos vivendo. Trabalhar é preciso? A partir do conceito de que toda ocupação útil é trabalho, entendemos que trabalhar é uma lei natural e que todos os seres vivos estão em atividade e que Deus também trabalha conforme nos ensina Jesus. Isso sim é motivo muitas vezes de nós nos envergonharmos, porque nós estamos sempre querendo descanso. O trabalho torna o espírito útil a si e aos outros, e a ocupação de cada um varia de acordo com suas aptidões, ou seja, sua evolução intelectual e moral. Sim, um médico, não o médico que está lá no centro de tratamento intensivo, o médico que está na sala de cirurgia para fazer um transplante, ele pode ir lá no pronto-socorro e fazer a higienização, passar um pano, um rodo, limpar um sangue que ali está? Sim, pode e deve. Mas aquela criatura responsável pela limpeza, pela higiene, ele pode ir na sala de cirurgia e fazer um transplante? Ele até pode, mas não vai fazer, porque não tem conhecimento. Então, nós precisamos aprender a respeitar o trabalho de todos. Mas o lixeiro sofre preconceito. Então, deixa uma semana o lixo na porta da sua casa e nós vamos aprender a dar importância a esses profissionais. Não é a profissão que faz a criatura. Ele está, mas todos eles cumprem os desígnios divinos da sua encarnação. Deus quer que trabalhemos? Sim, porque trabalho não é castigo, mas sim oportunidade de progresso, de evolução e, consequentemente, a busca
da felicidade. Conquistar e adquirir. Virtudes nós adquirimos, nós conquistamos. Aquilo que nós compramos tem preço. As pessoas hoje em dia sabem o preço de tudo, mas sabem o valor de muito pouca coisa. É essa a condição moral, é essa busca incessante. Ninguém deve colocar a sua felicidade nas mãos ou sob a responsabilidade de ninguém. Temos que assumir o leme do barco da nossa encarnação no mar da vida, com todas as suas tempestades e tormentos, sem perder o farol que nos guia, que é Jesus. Através da convivência com outras pessoas, há um crescimento pessoal e coletivo, pois uns aprendem com os outros. É a coletividade, aquilo que nós vamos interagindo. Os capelinos, foi o Ramires que falou, os capelinos, eles tinham esse objetivo. O livro A Caminho da Luz é uma síntese dessa situação. Os capelinos que vieram, aqueles mais afeitos à religião, ficaram na região da Índia. Aqueles mais desenvolvidos cientificamente, aquela região do Egito, por exemplo. Os mais orgulhosos, os mais egoístas, os mais recalcitrantes quanto à moral, reencarnaram naquela condição da África, ali do Oriente Médio, onde hoje estão muçulmanos, islâmicos e árabes, que continuam nessa degradação até hoje. Por isso é que, segundo os benfeitores espirituais, os capelinos da região do Egito exatamente foram aqueles que mais compartilharam os seus conhecimentos e as informações. Por isso, foram os primeiros, entre aspas, a retornar ao seu planeta de origem depois do degredo. Não estamos dizendo que foi Capela, até porque Capela já tinha evoluído quando eles chegaram, mas não estão mais retidos. Mas o nosso cérebro físico ainda, segundo a medicina e a própria psicologia, o nosso cérebro físico, que eles falam cérebro reptiliano, é uma origem de capelino. Nós ainda trazemos ainda os traços dessa civilização que tanto contribuiu espiritualmente para o nosso avanço. Como trabalhar? Todo trabalho honesto dignifica o ser humano, bem como todas as profissões são importantes para a manutenção da sociedade. Deve-se trabalhar com amor pelo que se faz, e com a certeza de que, com o seu esforço e exemplo, cada um constrói um mundo melhor. Ninguém precisa construir uma parede, mas todos nós devemos colocar o tijolo da nossa responsabilidade. Descansar também é importante. O repouso é uma lei natural. Cada qual deve conhecer os seus limites, consciente de que descansar melhora as condições para o trabalho produtivo. Além disso, cada um é responsável pelos excessos que cometer ou exigir de seus subordinados. Tudo tem limite, tudo tem ali as circunstâncias que nos levam a essa coisa. O equilíbrio precisa ser mantido. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. É preciso equilibrar. Trabalhar o dia não é composto de 24 horas, 8 para o trabalho, 8 para o descanso e 8 para as atividades várias a que nós estamos sujeitos. Não necessariamente algo que seja ali, a linha que delimita é muito tênue. Tem pessoas que podem dormir 4, 3 horas, o sono profundo é o suficiente. Tem pessoas que, se não dormir 8 horas, acorda num estado de humor insuportável. Então, busca lá em Sócrates, conheça-te a ti mesmo para saber as suas necessidades. E o desemprego? É possível manter-se útil sem trabalho remunerado.
mantendo-se ocupado na ação do bem, com esperança e otimismo, confiar em Deus e procurar uma nova colocação no mercado. Não é porque você está naquele emprego, naquela empresa, naquele cargo, que ele é seu. Não, você está lá, mas se o momento em que a sua contribuição, o momento que chegou da transformação, não é que chegou alguém melhor do que você. Tá, mas se você está em desemprego, não significa que você está inútil, não significa que você não pode ser útil, que você não possa fazer algo que seja, sim, benéfico a si e aos outros. Então, nós precisamos nos movimentar para compreender o real motivo da nossa existência. O desemprego e, consequentemente, a fome, a nudez, o desabrigo, a enfermidade, a prostituição, o crime, constituem provas de que a sociedade se acha mal organizada, carecendo de reformas radicais que melhor atendam à justiça social. Todas essas anomalias, todas essas situações de um planeta de provas e expiações, é porque as leis humanas estão muito distantes das leis divinas. Então, cabe a nós, à medida que vamos conhecendo, aproximar as leis humanas das leis justas e imutáveis que Jesus tão bem nos exemplificou. Constitui dolorosa anomalia deixar o ser humano em situação de não poder defender-se da miséria, até delinquir ou morrer. O desempregado tem direito à vida. Por conseguinte, o Estado só pode castigá-lo pelo roubo se lhe proporciona meios para assegurar a subsistência através do trabalho. Se o Estado, se a sociedade como um todo não oferece emprego, não oferece condições dignas, não oferece os meios e os recursos para que a pessoa possa se manter, então como você vai castigar? Como você vai punir se você não está oferecendo à criatura condições dignas de sobrevivência? É hora de nós refletirmos o que está ao nosso alcance e fazer as modificações necessárias. Emmanuel traz as formas conceituais do trabalho, informando existirem. 1. O trabalho-obrigação, que nos renumera de pronto, o pagamento, o assalariado. 2. O trabalho-ação, que transforma o ambiente, aquilo que é da coletividade, aquilo que é uma responsabilidade social. E o trabalho-serviço, que transforma o homem. É a nossa dignidade, é a fé e o amor transformado em obras, em atividades materiais, nós colocando ali a emoção e o sentimento, fazendo com que isso se aproxime ainda mais da fé do Evangelho. É Deus, de uma forma sutil, impedindo e rogando a nossa necessidade de glorificá-lo através da ação do trabalho. O espírito Joana de Ângeles, pela psicografia do médium Divaldo Pereira Franco, faz uma referência belíssima à importância do trabalho realizado com alegria, como antídoto contra o desânimo e a favor da evolução da ação no bem. Ela diz: considera o trabalho o melhor meio para progredir. Quem não trabalha, entrega-se à paralisia moral e espiritual. O homem que não se dedica à ação libertadora do trabalho faz-se peso negativo na economia da sociedade. O trabalho é vida. Exatamente por negligenciar o trabalho, por querer uma vida fácil de realização, que a corrupção hoje impera junto à sociedade e o meio em que nós estamos vivendo. Hoje se vende o amor e se compra amor. Hoje a caridade é um meio de promoção social, de aplauso, de elogio. Então, é o que o próprio Cristo disse:
quem assim age já recebeu aqui na própria terra o seu reconhecimento. Nós devemos agir de uma forma natural, para que o nosso galardão, como fala a Bíblia, que é a nossa recompensa, seja no mundo espiritual, quando retornarmos, porque é esse o nosso objetivo. O verme, arrastando-se, trabalha em benefício do solo e de si mesmo. O vegetal, respirando e frutescendo, ajuda a atmosfera e auxilia-se. O animal, em luta perene, é útil ao meio em que se desenvolve. E nós, em constantes peregrinações, conquistamos os valores sublimes à ascensão. Aí está, desde que tivemos uma vida orgânica até hoje, nós, espíritas, todos nós hoje em uma condição de raciocínio, de inteligência, pensamento, que são atributos do espírito. Então, o verme, sim, ele tem uma utilidade. Por isso, nós não podemos sair jogando inseticida e veneno aqui e ali. Se tiver no nosso lar, tudo bem, é asepsia e higiene. Mas lá no terreno, lá no canteiro, lá na chácara, na praia, não. O vegetal não é preservar a Amazônia e o meio ambiente. Tem uma necessidade dessa preservação, tem uma utilidade para a própria sobrevivência material do corpo físico. O animal, nessa luta constante que é, mas é para se manter o equilíbrio. Essa ideia do macho dominante que tem, não é uma questão de ser o mais forte, é uma questão de equilíbrio na natureza. É tudo assim que funciona. E nós, nas nossas peregrinações ou encarnações, a cada uma nós vamos adquirindo os valores espirituais, tão necessário à nossa evolução espiritual e à nossa destinação de co-criadores junto a Deus, nosso Pai. E assim, chegamos ao final. A próxima semana nós vamos falar da lei de conservação e da lei de destruição. Mas o que ficou para nós? O progresso e o trabalho, caminhando lado a lado. Olhemos como era a nossa vida há 10 anos atrás, 20 anos atrás. Lembremos de quando nós éramos crianças, os valores, o que estavam ali em voga, o que era importante, como foi a nossa juventude. Vejam a própria escola, as faculdades, o aprendizado, o meio. E vamos voltar em 2020. Dia 11, sábado fez exatamente 3 anos em que a OMS decretava a pandemia. Aquele mundo de 2020 já não existe mais. Aquele mundo de 2020 resta muito pouca coisa dele. E é aí que está a grande dificuldade que muitas criaturas ainda hoje enfrentam, 3 anos depois. Então, que a lei do progresso nos alcance, mas que nos ofereça os recursos de colocar em prática o nosso aprendizado. E que o trabalho, seja ele do material, seja ele da carne, seja um trabalho espiritual, que possa ser contado no nosso prontuário espiritual, para que nós nos tornemos, a cada dia, criaturas melhores, dignas e merecedoras de sermos chamados filhos de Deus. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.